roda fique no grupo lá. Ó, mensagens também serão gravadas. Começou a gravação. Para a gente colocar no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, para quem não esteve presente hoje aqui, conseguir assistir a nossa conversa. Tá bom? Então, primeiro, obrigada novamente para todo mundo que está aqui presente. Ana Paula, muito obrigada pela disposição, por estar aqui presente conosco. Enfim, não sem muitas delongas. Esse é o nosso grupo de leitura em Paulo Freire, esse é o terceiro capítulo do Pedagogia do Oprimido, e passar a bola para ela para se apresentar e apresentar para todo mundo aqui um pouco dessa leitura tão fantástica como é Paulo Freire para a gente. Obrigada, muito obrigada, Sara. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, de uma leitura tão rica como Paulo Freire. Eu sou pedagoga, sou professora na UENG Ibirité, doutora em educação, e venho, né, desde longa data, na minha trajetória de pesquisa, né, de formação, estudando e trabalhando com Paulo Freire. Fiquei muito satisfeita de ter sido convidada para falar justamente do capítulo 3, né? A gente vai discutir sobre a dialogicidade. Eu não sei como é que funciona a dinâmica do grupo de vocês, mas eu acredito que vocês possam ir colocando dúvidas, né? Alguns apontamentos que vocês queiram fazer no chat e a gente retoma isso depois. Pode ser? As pessoas vão colocando no chat durante a fala e também logo depois que você termina também pode abrir inscrição para todo mundo que quiser falar. Ótimo, ótimo. Então, eu queria começar um pouco contextualizando, vocês já devem ter discutido um pouco isso, mas contextualizando um pouco a importância, né, desse livro, do Pedagogia do Oprimido. Foi um livro escrito em 1968, né, durante o exílio de Paulo Freire, lá no Chile, e ele foi proibido pela ditadura militar, aqui no Brasil, até o ano de 1974. Né? Só depois disso ele foi editado e desde então ele já foi traduzido para mais de 20 idiomas, né? Isso mostra a grandeza dessa obra, né? A importância e o significado que ela tem. É interessante a gente ressaltar como que essa obra, ela esmiuça, né, as relações opressoras da nossa estrutura social e ela indica caminhos, né, para que a gente possa compreender uma pedagogia libertadora e uma pedagogia progressista, né. É importante a gente dizer que é uma teoria bastante profunda, né, não se pode aproximar dela de uma forma muito ingênua, né, é uma teoria que tem bases marxistas, então a gente até compreende um pouco, né, quando as pessoas falam muito rasamente, né, não entende, então fala o que não deve, porque não dá para se aproximar de uma forma superficial, né, das teorias que Paulo Freire trouxe para a gente. Eu trouxe uma citação do Miguel Arroyo, eu posso até compartilhar com vocês depois, se vocês quiserem, quando ele está justificando, né, a importância dessa obra. Ele fala o seguinte, que a pedagogia do oprimido, ele é um conceito, né, é uma concepção de educação construídos em um contexto histórico, político, concreto. É uma concepção e prática pedagógica construída e reconstruída nas experiências sociais, históricas, de opressão e nas resistências dos oprimidos, dos movimentos sociais pela libertação de tantas formas persistentes de opressão. Tal conceito, concepção, nos obriga a assumir que todo conhecimento é inseparável dos sujeitos históricos, dessas experiências produtoras de conhecimentos, de valores, de culturas e de emancipação. Daí a gente consegue ter uma ideia, né, mais concreta da profundidade, né, dessa obra e do significado que ela tem para nós. Desde sempre, né, gente? Porque ela foi escrita há tanto tempo, mas ela permanece tão atual, né? E é interessante a gente pensar como que a pedagogia do oprimido ressalta, né, o caráter político do problema educativo e a necessidade da gente pensar
numa escola popular mesmo, né, uma escola popular que vai defender a importância de uma conscientização coletiva, né, nas massas populares, sobre a realidade e sobre a necessidade que eles vivem, né, se pensando numa pedagogia da libertação, né, com o objetivo maior de se chegar à consciência social. E é muito interessante quando a gente pensa que ele fez uma pedagogia do oprimido, né, e não para o oprimido. Então, esse sujeito, ele é um sujeito que pertence a esse processo de conscientização, ele é um sujeito que é ativo, né, um ator participativo nesse processo de conscientização e de transformação. Paulo Freire, né, ele sempre lutou pela superação da opressão, das desigualdades sociais, né, entendendo que um dos fatores para essa superação é o desenvolvimento da consciência crítica e da consciência histórica por esses sujeitos, né. Nessa perspectiva, o projeto educacional que ele propõe contempla essa prática, né, construindo a teoria do conhecimento com base no respeito ao educando, na conquista da autonomia e na dialogicidade, né? E ele usa essa trilogia como base para os princípios metodológicos que ele propõe. Como fundamentos principais, né, que a gente pode perceber, ele traz um grande aspecto em relação à politicidade do ato educativo, né? Para Paulo Freire, não existe educação neutra, né? A educação seria o quê? Seria a construção e a reconstrução contínua de significados de uma dada realidade, né? Que prevê a ação do homem sobre essa realidade. Então, é nessa perspectiva de que, à medida que o sujeito se conscientiza, né? Ele vai ser capaz de transformar a própria realidade. É nessa perspectiva que ele acredita ser importante a gente discutir essa politicidade do ato educativo, né? E nessa perspectiva da politicidade, o que ele defende é que a gente supere a consciência ingênua, né? Essa nova visão em relação a uma consciência crítica, ela vai instrumentalizar os educandos, né, na busca de intervenção para esta transformação. Isso tudo que ele propõe é bastante diferente, né, do que a gente vê quando a gente pensa, por exemplo, na educação bancária, né, naquela concepção bancária da educação que vocês já devem ter discutido. Por quê? Quando a gente pensa na educação bancária, a gente pensa naquela educação que o educando é visto como uma tábula rasa, né, e essa concepção, ela acaba sendo um instrumento de opressão. Por quê? Porque de uma forma vertical e antidialógica, né, essa concepção bancária de ensino, ela acaba educando os sujeitos para a passividade, né, para a criticidade, e por isso ela acaba sendo oposta à educação que se pretende educar para a autonomia desse sujeito. Se a gente pensar, né, o que seria o oposto da concepção bancária, a gente traz a concepção libertadora de educação que é defendida por Paulo Freire, né, e aí o próprio Freire fala que essa educação libertadora, ela implica na negação do homem abstrato, isolado, solto e desligado do mundo, e na negação do mundo como uma realidade ausente dos homens, né, ao contrário, essa concepção, ela vai enredar um esforço permanente, através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão inseridos no mundo em que eles se encontram. E aí a gente chega, né, na chave desse capítulo 3, que é a dialogicidade, né, que, na verdade, é a essência da educação como prática de liberdade. Né? Essa dialogicidade do ato educativo, né, para Freire, ela é a base da pedagogia. Né? Ele fala que a relação pedagógica necessita ser, acima de tudo, uma relação dialógica. Para Freire, né, ele acredita que a educação tem como objetivo promover a ampliação da visão de mundo, e isso só acontece quando essa relação é mediatizada pelo diálogo. O que é isso? Na verdade, quando a gente se percebe
nesse papel, né, nesse posicionamento de mediador, né, de diálogo, a gente percebe que o sujeito, ele é um sujeito que traz uma bagagem, que traz uma série de conhecimentos prévios, né, que traz uma realidade que precisa ser levada em consideração. Então, isso tudo vai fazer com que o processo educativo, ele tenha uma outra perspectiva, né? Ele vai falar o seguinte: o que se pretende com o diálogo é a problematização do próprio conhecimento, em sua indiscutível relação com a realidade concreta, na qual se gera e sobre a qual incide para melhor compreendê-la, explicá-la e transformá-la. Ou seja, se a gente não consegue estabelecer essa relação de diálogo, né, se a gente não está aberto para conhecer essa realidade alheia, a gente tampouco vai contribuir para que ela se transforme, né? Ele traz alguns apontamentos, né, que são essenciais para a gente pensar nessa prática dialógica. Primeiro, Paulo Freire traz que o diálogo é um fenômeno humano, né? E quando ele fala diálogo, ele está falando mais do que o simples ato comunicativo, né? Então, quando a gente está nessa perspectiva dialógica, a gente está mais do que querendo saber, né? Porque uma coisa, por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética. Eu estou lá na minha sala de aula, né? E aí eu tento estabelecer essa relação, eu faço um levantamento das origens, né, dos meus alunos, da situação vivencial deles, isso tudo entra numa roda inicial de conversa, por exemplo, mas eu não aproveito essas informações ao longo do desenvolvimento, né, da minha prática pedagógica. Uma coisa é eu querer saber, outra coisa é eu usar disso para redirecionar a minha prática, né? Então, é além do ato comunicativo. Outra coisa que ele defende, né, que vai de encontro com essa perspectiva, é que a gente precisa estabelecer o diálogo numa perspectiva de ação e reflexão, né, o que ele chama de praxis. Ou seja, em que medida as minhas ações, né, serão refletidas para serem repensadas, né, para que isso possa, de fato, proporcionar algum tipo de mudança, né, alguma transformação. Ele fala que o diálogo, né, é esse encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, né, e não se esgota, então, na relação tu e eu, né, vai muito além disso. As relações que são estabelecidas, os contextos vivenciais, né, tudo isso precisa ser considerado quando a gente pensa numa prática dialógica. Paulo Freire defende ainda que não há diálogo se não houver um profundo amor ao mundo e aos homens, né? Essa perspectiva de nos colocarmos no lugar do outro, de sermos capazes de compreender uma realidade para além da minha, né? Paulo Freire defendeu muito essa perspectiva amorosa, né, dos seres humanos. Ele fala também que não há diálogo se não há humildade. Por quê? Porque a pronúncia do mundo, né, com que os homens recriam permanentemente, ela não pode ser um ato arrogante, né, um ato impositivo, um ato verticalizado. Então, ele defende essa perspectiva de que também não há diálogo se não há humildade. Ele fala também que não há diálogo se não há uma intensa fé nos homens, fé no seu poder de fazer e refazer, de criar e recriar, fé na vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas é direito de todos os homens, né? E isso é muito bonito, né, gente? Quando a gente pensa nessa perspectiva de que para a gente contribuir para qualquer tipo de mudança, a gente precisa acreditar que ela é possível, né? A gente precisa acreditar no potencial desses atores sociais, né? Nesses sujeitos de mudança. Então, é preciso ter uma intensa fé nos homens.
Ele ainda fala que não existe diálogo tampouco sem a esperança. E ele fala que a esperança, né, está na própria essência da imperfeição dos homens, levando-os a uma eterna busca. E esse conceito, né, de esperançar dele, é importante a gente refletir um pouquinho, que não é uma espera vã, né? Esse esperançar não é uma espera vã. É fazer acreditando que é possível, fazer acreditando que alcançaremos, né? Fazer acreditando que transformaremos. Então, ele fala que não há diálogo sem essa esperança, né? E, finalmente, não há diálogo se não há nos sujeitos um pensar verdadeiro, um pensar crítico, né? A gente volta naquela perspectiva da conscientização, né? Da criticidade, porque se não há um pensar verdadeiro, não há diálogo, né? Não é um diálogo verdadeiro também. Tem uma frase, né, que todo mundo conhece, assim, quando Paulo Freire fala que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam mediatizados pelo mundo. O que ele quer dizer com isso, né? Toda educação, ela vai residir no diálogo entre o ser e o formar-se, né? Quando Paulo Freire traz para a gente essa ideia de que ninguém educa ninguém, ele tá dando a mesma importância, ele está colocando no mesmo patamar todos os sujeitos que estão envolvidos no ato educativo, né? E isso mostra a importância que ele dá para essa prática, que seja uma prática não verticalizada, né? Não imposta, onde todo mundo tem tem a mesma importância, né? Todo mundo tem voz, todo mundo escuta, todo mundo fala, né? E onde o processo de construção, ele vai se dar de uma forma efetivamente coletiva, né? Ele fala que educar é uma tarefa de troca entre pessoas. E se não pode ser feito por um sujeito isolado, né? Não pode também ser resultado do despejo de quem supõe que possui todo o saber sobre aquele que, do outro lado, foi obrigado a pensar que não possui nenhum. E é importante a gente discutir um pouco sobre isso, porque, sobretudo para nós que somos da área da educação, né, gente, isso é uma coisa que nos tira do lugar, né? E como é que está sendo a minha prática? Será que eu estou chegando lá pensando que quem sabe sou eu, né? E que as minhas soluções, as minhas estratégias são as melhores? Isso tira a gente do eixo, né? Porque, na verdade, apesar da gente concordar, né? Eu acredito que todos nós estejamos de acordo. E é bacana essa proposta dele, mas isso exige de nós uma postura muito diferente da que a gente comumente vê, né? Aquela figura centrada no professor, aquele professor que detém o conhecimento, né? Que ele é a autoridade maior dentro da sala. Isso nos faz refletir sobre esse papel do educador, isso nos tira do eixo. E tirar do eixo não é uma coisa ruim, né? É uma coisa boa, né? Nos faz refletir. A gente volta lá na ação e na reflexão, né? Que Paulo Freire propõe. E aí, né, pensando nessa perspectiva, Paulo Freire defende que essa relação dialógica no ato educativo, ela precisa ser ancorada num tripé. Esse tripé é composto pelo educando, pelo educador e pelo objeto de conhecimento, né? E é essa interação entre esses sujeitos, né? Educando, sujeito cognoscente, a realidade, que é o objeto cognoscível, né? E a comunhão com os outros sujeitos, educadores, né? Outros homens e mulheres, né? É assim que esse conhecimento é construído. Né, ele acredita que essa relação dialógica, ela só se dá se a gente leva em consideração esses três elementos ao mesmo tempo, né? E aí, se a gente pensa uma educação pautada no diálogo, né, esse processo educativo, ele não pode começar com o educador trazendo tudo pronto,
né, do meu mundo, né, do meu saber, o meu método, né, o meu material, a minha fala, né? Por quê? Porque quanto mais eu acredito que aprender, né, é enfiar o saber de quem sabe no suposto vazio de quem não sabe, tanto mais tudo isso vai ser feito de longe, né, e vai chegar pronto, previsto. Não vai levar em consideração, então, esse processo do diálogo, né, que ele nos aponta como a essência da educação como prática de liberdade. Como é que seria, então, esse processo? Ele deveria partir da realidade que cerca esse educando, né? Por quê, gente? Porque se a gente for pensar de uma forma mais profunda, né, a transmissão de conteúdos, né, quando ela é feita, estruturada fora do contexto social dos educandos, ela acaba sendo considerada uma invasão cultural. Por quê? Porque ela não vai emergir do saber popular. Se a gente pensar, por exemplo, fazer uma analogia simples, né? Tudo que a gente tem hoje em dia, que é legitimado enquanto conhecimento, ele não nasceu lá na teoria. Em algum momento isso foi teorizado, isso foi sistematizado, né, em forma de conhecimento, e hoje ele está legitimado para compor os currículos das diversas disciplinas. Se a gente pensar nessa perspectiva, a gente vai compreender, por exemplo, que o que tem lá nos programas de cursos, né, de determinada disciplina, eu, por exemplo, esse ano eu estou ministrando a disciplina de currículo, né, se eu pensar o que está lá no meu conteúdo programático, isso foi alguns elementos, né, alguns conteúdos elencados dentro de uma grande possibilidade, não é isso? Então, quando eu for trabalhar com esses conteúdos que foram elencados como sendo importantes, né, como sendo essenciais, não quer dizer que eu preciso ficar só neles. Então, como que eu posso ampliar isso, né, e fazer com que esses conteúdos, eles sejam significativos para a realidade dos alunos, né, dos sujeitos com os quais eu estou trabalhando? É uma pergunta que eu preciso me fazer a todo momento, enquanto eu estiver desenvolvendo a minha prática pedagógica. Porque senão, assim que a minha disciplina terminar, isso pode não fazer nenhum sentido para eles, né? É preciso, então, primeiro conhecer o educando como um indivíduo, né, que está inserido num contexto social, de onde deverá sair, então, com que a gente vai trabalhar isso, né? E aí a gente pensa nessa perspectiva. Eu gosto muito de fazer uma analogia, né? O nosso papel é estabelecer uma ponte. E aí tem algumas críticas, inclusive, né, das pessoas que não conhecem profundamente a obra de Paulo Freire. Eu já escutei muito falando assim, mas se a ideia é partir do conhecimento dele, né, e se a gente tem que valorizar tanto isso, a gente está privando ele de sistematizar e de chegar, né, nos conhecimentos que são tidos como legítimos, né, os que foram escolarizados, por exemplo. Mas quando Paulo Freire fala que a gente precisa partir do conhecimento do aluno, ele nunca defendeu que a gente não devesse sair dali. Na verdade, a gente precisa partir dele para estabelecer essa ponte, né, que eu falei, para que ele dê conta de se apropriar disso enquanto sujeito, para que ele se reconheça naquele contexto, né? Eu acho que essa é a grande pegada quando a gente pensa na perspectiva do diálogo. E aí tem uma outra questão interessante também que Paulo Freire defende, né? É o saber de experiência feito. O que é isso, né? O que é o saber de experiência feito? Na educação de jovens e adultos, por exemplo, que é a minha área de pesquisa, a gente tem sujeitos que têm um grande percurso de vida percorrido, né? Um grande percurso de vida percorrido. Eles estão na EJA porque, por vários motivos, né, todos relacionados a processos de exclusão, eles não conseguiram concluir o processo escolar deles e eles recorrem à EJA para poder terminar isso. Quer dizer que eles não sabem nada? Claro que não, né? Então, eu preciso considerar essa bagagem, a bagagem de vida, né? São saberes de experiência feito, e eu preciso considerar essa trajetória toda, né? Quando eu tiver, de alguma forma,
pensando no processo formativo daquele sujeito. E aí, para a gente finalizar, eu queria que a gente pensasse assim, como que a gente pode estabelecer uma comparação, por exemplo, né, numa perspectiva dialógica, e se a gente, né, tivesse uma oposição, como que seria essa ação numa perspectiva antidialógica? Por exemplo, se a gente pensa, né, numa prática que é considerada antidialógica, numa conquista crescente do oprimido pelo opressor, a gente vê isso muito, né, na nossa sociedade. O nosso contexto sócio, histórico, político, ele nos mostra isso cotidianamente, né? Como é que seria, numa outra perspectiva, a gente pensar essa situação de forma dialógica, né? A gente ia pensar na colaboração, na perspectiva do laborar junto, né? Do trabalhar junto, para que a gente possa construir uma sociedade melhor para todos. Uma outra comparação que a gente pode fazer é, se na perspectiva antidialógica, né, a ideia é sempre dividir para poder manter essa opressão, né, dividir classes, dividir grupos, divisão de interesses, né, o que prevalece é a divisão, é a separação de grupos de interesses, de crenças, né? Se a gente fosse pensar isso uma perspectiva dialógica, a gente ia pensar não na divisão, mas na união, né? E como que as diferentes perspectivas, elas podem ser somadas, como que elas podem agregar umas às outras, né? Se a gente for pensar numa outra perspectiva, por exemplo, né, antidialogicamente, a gente percebe muito a manipulação desses sujeitos, né? Se a gente fosse pensar isso numa perspectiva dialógica, nós teríamos uma organização dessa sociedade para que a gente pudesse atingir fins que fossem comuns, né? Pensando mesmo no bem comum de todos. E é interessante a gente pensar que a obra de Paulo Freire, ela é tão pertinente, né? Ela é tão adequada que parece, às vezes, né? Parece que ele está falando a mesma, mas eu já li isso em algum lugar, mas eu já li isso em outro livro. Ele não é repetitivo, é essa perspectiva de aprofundamento, né? Então, exatamente, né? Pela educação, a educação, ela é vista como a união, né? O diálogo proporciona isso, a união. E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente consegue se aprofundar e a gente vai perceber que o que ele propõe nessa obra, né, no Pedagogia do Oprimido, ele aprofunda e amplia nas obras que vieram posteriormente, né, mas sempre defendendo os mesmos pressupostos, ampliando a forma, ampliando a forma, como a gente, né, enxerga isso, como a gente pode aplicar isso, mas sempre defendendo esses pressupostos, que é pelo diálogo que nós conseguiremos transformar a nossa sociedade, né, gente? Buscar a sociedade que nós queremos, que nós merecemos, não é isso? Acho que a gente pode abrir para conversa, né? Muito obrigada, Ana Paula. Vamos abrir para conversa agora. Quem quiser se inscrever e quiser comentar, coloca no chat. Estou vendo que tem algumas pessoas já comentando bastante coisa aqui no chat. Vou dar uma lidinha aqui. Por exemplo, a Natália falou que isso derruba a tese que o professor é o mediador entre o conhecimento e o aluno. O professor mediatizador do educando, desde que ele cria uma educação reflexiva, ele permitia, via mediação, que o educando costura, né? Costura esse conhecimento. Seu conhecimento deve ser. Eu tentei. É isso. Então, alguém mais quer falar, gente? Pode falar. Tá aberto agora, falas.
Eu acho que a gente pode associar Paulo Freire ao texto Alegoria das Cavernas, de Platão. Exatamente. E aí a gente entende, né, gente? Por que o povo tem tanto medo de Paulo Freire, né? O povo tenta denegrir de toda forma, porque é uma ameaça muito grande. Já pensou se todo mundo se engaja nessa perspectiva de conscientização, né, de reflexão crítica? Não tem mais dominado. Exato. A Não é? Lúcia Fantinel se inscreveu. Fala aí, Lúcia. Primeiro, obrigada pelas reflexões, por ter trazido para a gente essas reflexões e nos colocado, né, frente a um novo olhar do texto que a gente já leu. Eu achei muito interessante quando você falou do currículo. Eu estou rouca, então não sei como é que está o Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, Lúcia. Tá ok. Quando você falou do estratégia em torno do currículo, porque eu vejo que o currículo está tão amarrado a uma estrutura, a elementos de verticalização, né? A diretrizes nacionais curriculares, definidas pelas tais comissões de especialistas, pelo projeto pedagógico do curso definido pelo colegiado, e por aí vai, onde a participação dos educandos é quase inexistente, né? A não ser colegiado. E a gente chega no currículo e para a prática pedagógica já com uma série de verticalidades aí, né? E você apontou justamente que é nessa relação dialógica que a gente pode construir mesmo, né, com essas definições pré-estabelecidas, que a gente pode romper um pouco essa verticalidade. Eu sempre me deparo com essa questão. Mas eu penso agora, Ana Paula, como tudo isso vai ficar, né, no contexto que a gente está vivendo do ensino remoto, onde, para muitos educadores, a opção colocada foi gravar suas aulas e postar lá. Então, como que agora se restringe ainda mais as possibilidades, né? Sim. Porque esse espaço da dialogicidade está bastante reduzido. E daí, como é que você vê essa questão? Olha, Lúcia, a gente está num contexto engraçado, né, gente? As pessoas falam assim, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Tem, né? Sempre tem. A gente já estava num contexto político muito complicado. Ainda vem uma pandemia junto, porque não dá para viver um problema de cada vez, tem que vir tudo junto. A gente está vivendo uma situação muito delicada, Lúcia, muito delicada. Eu particularmente, eu não acredito, né, na forma como esse ensino remoto tem sido implementado, né, assim, tão de forma imediata, sem reflexões. Por exemplo, a gente vê, sobretudo nas escolas da rede particular, né, a ideia é a prestação do serviço, é quase que é preciso justificar o pagamento da mensalidade, ponto. A gente ainda tem, por exemplo, a rede municipal de Belo Horizonte, né, ela está mais atenta a essas questões, ela não fez essa transição de forma tão imediatista, né, tão no ímpeto, mas eu percebo que a gente ainda vai carregar durante um tempo os prejuízos que esse contexto vai trazer para a gente, né, não só na saúde, mas também no âmbito educacional. E aí, né, como você falou, os professores, eles estão sendo obrigados, assim, e a gente volta naquela relação de opressor e oprimido, né, ou faz isso, ou fica sem o emprego. Então, não é uma perspectiva nem de julgamento, né,
Mas eu acredito ainda, né? A gente volta lá no Paulo Freire, na perspectiva da esperança, de que a gente não pode desanimar, e a gente não pode desacreditar, né, de que a gente vai conseguir superar isso. Eu não sei, por exemplo, quando é que a gente volta às atividades presenciais, né, a gente não tem nenhuma perspectiva concreta para isso ainda, mas eu acho que é possível a gente fazer esses questionamentos, né, sobretudo para as instituições escolares, e falar assim, gente, vamos repensar como é que a gente vai fazer essa prática, né, para que ela seja de fato significativa, para que ela tenha alcance. A gente, por exemplo, teve um ganho, né, com o adiamento do Enem, isso foi uma vitória, isso foi uma vitória. Mas a gente ainda tem muitos desafios, muitos desafios. Respostas eu não tenho, eu tenho muita esperança de que a gente vai superar, que a gente vai superar. E pensando isso, né, não são elementos pontuais, está tudo muito imbricado nesse ciclo, né, o professor que depende desse emprego, então ele precisa se submeter a essas condições, mesmo sem saber se todo mundo está tendo acesso, né, tem a questão do acesso tecnológico, a gente garante que todo mundo tenha acesso, né, à internet, que consiga fazer um encontro como esse que nós estamos fazendo aqui. O pacote de dados do celular não comporta, né? Então a gente não sabe se a gente está atendendo todo mundo. Aliás, eu acho que não está atendendo. A minha hipótese é de que não estamos atendendo. Uma outra questão que a gente precisa pensar também, de fato, é o conteúdo, olha só, de novo, é o conteúdo que precisa ser dado, que vai importar nesse momento. A gente está vivendo um contexto pandêmico, mundial, e eu estou preocupada se o sujeito teve o conteúdo, e eu tenho que fazer uma videoaula, sabe? Isso é muito sério, isso é muito sério. Aqui, gente. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Lúcia. A Natália e a Rafaela se inscreveram. Vai, Natália. Só um minuto. Oi, estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria fazer um comentário rápido em cima. Na verdade, são dois comentários. Um nesse final, que a colega falou, que você também reforçou em relação aos conteúdos. Eu li recentemente um post, alguém falando assim, o que tem de mais para as crianças aprenderem a cozinhar, a costurar, a fazer coisas diferentes de só o conteúdo, né? Então, o que tem de mais as crianças passarem mais tempo com os pais e aprenderem outras coisas do que só o conteúdo? Sim. E aí eu achei isso bem interessante, porque a gente está preocupado com o governo, né? Preocupado com o conteúdo e preocupado com as estatísticas, quantos sabem ler, quantos sabem contar. Esse é só um comentário em relação ao que você disse. Meu outro comentário é em relação a gente sempre retomar Paulo Freire durante a formação e principalmente depois na formação, quando a gente está na sala de aula, está no chão da escola. Porque eu vejo que tem muitos professores que se acham mais inteligentes, se acham os bons da história, em detrimento daquele professor que está ali no chão da escola, que está na sala de aula, que está ali na luta diária. Então, eu queria destacar um ponto do texto do Paulo Freire, quando ele trata a questão da humildade, né? Os homens não têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Então, acho que esse é um princípio que a gente deve levar para a vida, né? Sim, tá? sim. Não apenas para a sala de aula. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, uma das coisas que me afastou muito do mestrado, por exemplo, de correr atrás do mestrado, era que eu via que muitos professores eram muito soberbos, sabe? Eles pesquisavam em ovos, parece que os alunos eram pessoas insignificantes e eles eram sempre os maiores, os mandões. Aí eu falei, gente, esse povo estuda Paulo Freire há 500 anos, né? Fala Paulo Freire, que é uma coisa que Paulo Freire também fala, não adianta falar e não fazer, né? Sim. E está assim, tratando todo mundo. Então, eu me lembro que foi uma coisa que me afastou muito, que eu dizia, eu não quero fazer mestrado para ficar assim, porque se for para ficar assim, eu prefiro ficar burra.
Sabe? Então, era esse comentário que eu queria fazer, no sentido que a gente sempre retome as leituras de Paulo Freire dentro do nosso contexto, dentro do nosso cenário político, dentro da nossa realidade escolar, sabendo que o chão da escola ali não é melhor e nem pior. Mas Sim. todos nós estamos ali Sim. para aprender e para contribuir. Então, eu gosto dessa fala que o Paulo Freire traz, de que coloca a gente no patamar de igualdade, no sentido de aprendizado, de conhecimento. Não em detrimento de que eu sou melhor que o fulano é melhor que eu, porque o fulano tem mestrado, porque o fulano tem doutorado, sabe? Coisa desse sentido. Sim, sim. Claro que são importantes, é óbvio, ninguém está tirando a importância de tudo isso. Mas sempre colocar aquela roupagem de ser humilde mesmo. Sim. Nesse sentido. Concordo com você, Natália. Parabéns, Ana Paula, pela sua fala. Essa pandemia, eu sempre digo, né, tem sido uma desgraça, mas ela tem oportunidade, eu, por exemplo, né, a gente ter esses momentos de diálogo, de construção, a gente voltar a ler Paulo Freire e discutir, debater, voltar a ler outros autores, né, e é um momento que tem sido importante nesse sentido. Quando a gente sair de tudo isso, a gente volta a ser mais humano. Isso, é o que eu espero, Natália, é o que eu espero. E eu também acho que tá tudo ruim, assim, mas tem algumas coisas que estão boas, né? E a gente precisa ver o que tá bom. Porque senão a gente pira, né, gente? Tá difícil manter a saúde mental. Então, eu sou dessa, assim, sou das suas. A gente precisa ver o que está funcionando, que oportunidades, né, que esse contexto trouxe para a gente, né, tem a ver, inclusive, com aquela sua fala primeira lá, a gente está tendo outras vivências, outras experiências, outros aprendizados que a gente vai levar para a vida. A gente vai levar para a vida, né? É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Agora é a Rafaela. Boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo? Sim. Boa noite. Eu pensei em comentar em algo que me impacta diretamente como estudante e como professora. Uhum. Essa questão da prática, né? Como eu penso a minha prática, como é a minha prática e como eu penso a minha prática. No encontro passado eu comentei alguma coisa sobre isso também. Né? No meu mestrado, eu sou aluna do mestrado do Instituto Federal do Espírito Santo, e o nosso mestrado é um mestrado profissional em ensino de humanidades. E todo mestrado profissional tem esse objetivo de pensar algo que, de fato, transforme a realidade e transforme a prática do educador, né? Sim. É um compromisso que a gente tem. E o meu compromisso é por meio de Freire, né? Com o Freire e com os alunos de uma escola municipal aqui do município de Vitória, a gente pensar o que dá sentido para a educação, para os adolescentes do Fundamental 2 que a gente tem dialogado, sabe? Por que a evasão é tão grande? Por que os alunos têm ficado tão infelizes, tão afastados, tão sem motivação de estar na escola, em muitas situações? E aí, assim, pensar a nossa prática enquanto educadores é fundamental para pensar esse processo do sentido na educação. E é algo, assim, que tem que ser cotidiano, diário. Eu penso que, por mais que eu tenha me aproximado de Freire mais no mestrado há 2 anos, mas especialmente desde o serviço social, com um grupo de estudos nosso, há 4 anos atrás, ainda assim tem uma série de coisas na minha prática que precisa mudar. E eu preciso ficar vigilante em relação a isso. Sim. E eu sou professora da rede particular, por exemplo. E aí pensar assim, como que eu consigo, e esse ano eu estou na coordenação, então como que eu consigo ouvir dos pais, por exemplo, no meio de uma pandemia, que determinada página não foi feita, por que tal conteúdo não foi contemplado, se de fato os 200 dias letivos vão ser cumpridos ou as 800 horas, né? Assim, uma ansiedade de que dia vocês vão mandar o
um sistema avaliativo para casa, sabe? Vai ter prova? Não vai ter prova? Então, por que esse tradicional ainda é tão forte para os pais, ao invés de refletirem sobre o que de fato é interessante que os alunos discutam no meio de uma Sim, sim. né? O que é preciso que seja conversado com esses alunos, como eles estão se sentindo diante disso. Sim. Então, eu preciso ser vigilante, fazer essa reflexão com os pais. Eu acho que são brechas que eu preciso encontrar enquanto educadora política que Freire propõe, né? E uma última coisa que eu queria comentar é assim, brecha, busca constante e diálogo com os meus pares, com os meus colegas também. Eu não posso ouvir um colega meu dizer assim, a gente precisa manter nosso terceirão estudando, atento, para quando o Enem chegar, eles lembrarem que eles estão preparados. Óbvio, eles precisam mesmo estar, mas todos os alunos do Brasil precisam estar. Sim, então, sim. é preciso trazer essa reflexão, não permitir que haja um fosso entre os alunos das escolas públicas e privadas. Sim, e sim. penso que isso é ser freiriano no sentido de pensar tudo isso que ele nos propõe e cotidianamente tentar colocar em prática, né? Mesmo que seja dialogando, refletindo, para que a gente consiga, através da ação, mudar alguma coisa. Exatamente, Rafaela. E que bom que você está numa posição que te permite, né? Te permite esse trânsito entre os seus pares, entre a família, né? Entre os alunos. Você está num lugar ótimo para isso. Te desejo boa sorte, muito boa sorte. Não perca a sua esperança. Não é, não é. Não é fácil, gente. Fácil é a gente manter a estrutura como está. Fácil é isso, de mudar exige um esforço, né? Mas eu acredito que a gente não pode desistir, não, sabe? Não pode desistir, não. Obrigada, Rafaela. Então, gente, eu na verdade, eu me inscrevi também para falar um pouquinho. A Lari chegou. Eu me inscrevi para falar um pouquinho, porque justamente estava falando sobre exatamente esse ponto de vista hoje numa live. Que, né, a nossa vida de redes sociais tem sido ficar assistindo live ou fazendo live, né? Então, eu fiz uma live que foi com o Grêmio Oi, auxiliadora, tudo bom? Com o Grêmio do IFE, do Instituto Federal de Ibirité, inclusive. E uma das coisas que eu estava comentando com eles, que era o papel, o tema era falar da LGBTfobia na escola. Mas aí eu acabei conversando muito com eles sobre como o papel da escola, né? O papel da escola, o papel de nós, professores, dentro desse processo, e como que isso atinge a gente. Então, a gente estava conversando sobre isso, e uma das coisas que eu vinha trabalhando com eles, conversando com eles, era de que a educação nossa é uma educação muito formal, quadrada, e que colocou que, para nós, professores, nós devemos nos encaixar em quadrados, cada um no seu quadrado. E quando a gente pensa numa educação que seja transformadora, os quadrados se quebram. Então, mas infelizmente isso não é uma regra da educação, né? Infelizmente, porque a gente está vivendo no meio de uma pandemia e está vendo que a educação é um lugar onde as desigualdades aparecem de maneira brutal. É onde as desigualdades têm se apresentado de maneira Escancarou, né, Sara? Escancarou. Escancarou, né? A educação é esse espaço, é esse lugar, especialmente a educação pública, né? Então, que nas escolas particulares, porque a ideia de educação para todos é uma ideia até moderna, porque anteriormente a educação era para poucos, era somente para aqueles que detinham poder. E a escola, para ser para todos, na sua história, ela foi construída para ser um espaço de correr de transmissão ideológica daqueles que detêm poder. Então, quando Paulo Freire faz uma outra perspectiva de escola, uma outra perspectiva de educação, ele traz para a gente uma nova ideia do que fazer com esse espaço, porque a realidade se impôs, então a escola se tornou um espaço diverso, plural, porque as contradições da sociedade elas se apresentam na escola. Mas mais a partir disso,
essa educação transformadora ainda não está em curso. Então, eles tentam, a todo custo, massacrar, falar que Paulo Freire... Tem gente que quer bater no Paulo Freire, assim, gente, só se for no cemitério, né? Porque Paulo Freire morreu. Então, não é... É uma discussão justamente falam que não é ideológico, que nós somos ideológicos para fazer uma disputa de narrativa, uma inversão da narrativa. Isso é um jogo de interesses, são jogos de interesses. Exato, e nesse jogo de interesses eles tentam fazer com que nós sejamos aqueles que estamos fazendo uma ideologia comunista diversa, sabe? Isso. Paulo Freire... A gente quer doutrinar, diz que a gente quer doutrinar, sabe? Total, doutrinação total. Eu brinco que eu faço doutrinação mesmo, porque eu acredito numa outra forma de educação, então eu vou fazer. Assim como eles fazem, porque a estrutura da escola foi feita a partir de uma doutrina ideológica. Então, é uma discussão que o Paulo Freire, esse livro é tão bom do Paulo Freire, porque ele responde tanto à nossa realidade de hoje, e ele consegue dar um sinal do que nós queremos, o que nós podemos pensar, né? Tira a gente da caixinha para pensar e aproveitar esse período de transição, né, que a pandemia nos proporciona, para pensar o que a gente quer de educação futura, o que a gente quer depois da pandemia. Isso. Ô, Sara, você falou uma coisa interessante, quando você fala que, na verdade, o sistema, né, de educação, da forma como ele foi pensado, é ele que tem essa perspectiva de doutrinação, né? É ele que tem essa perspectiva de manter os interesses, as posições sociais, né? Manter as coisas exatamente como elas estão, né? A questão é que eles arrumaram uma justificativa para isso. Quando eles vieram com aquela ideia da meritocracia, né? Eles vieram com o argumento que as pessoas acreditam, assim, olha, eu cheguei onde eu cheguei porque eu, né, me esforcei, porque é meu mérito, mas ninguém presta atenção que as pessoas não têm os mesmos acessos, né? A sociedade como um todo, ela não tem as mesmas opções, as mesmas oportunidades, né? Então não dá para dizer de mérito lá no final. Mas isso é legitimado, né? E aí, no senso comum, isso virou uma justificativa muito plausível. É isso que a gente tem que quebrar. Para tudo, né? Sim. É uma justificativa sempre para tudo, né? Tudo se justifica pela meritocracia. E é isso que o Paulo Freire quebra nessa... É isso que ele quebra, exatamente. Gente, não tem mais ninguém inscrito ou tem? A auxiliadora quer falar? O pessoal que está caladinho aí pode falar, gente. Perguntas, comentários. Podemos associar a educação como meio à teoria reprodutora de Bourdieu e Passeron? Cadê isso? Onde está? É a última da auxiliadora. Podemos associar a educação como meio à teoria da educação reprodutora de Bourdieu ou Passeron? Essa perspectiva que a gente está dizendo meritocrática, né? Sim. A perspectiva meritocrática, sim. Por quê? Porque o objetivo dela é manter o status quo da sociedade, é justamente reproduzir tudo que, né? Tudo que vem sendo construído, né, ao longo da história. Então, o que a gente tem, por exemplo? Eu gosto muito de dar esse exemplo, né, quando eu estou em sala de aula. A gente tem uma família, por exemplo, né, onde os pais fizeram ensino superior, onde tiveram acesso a uma educação de qualidade. Então, quando eles, né, têm filho e o filho cresce e tá lá, então ele tem pouca ou muita chance de passar no Enem, por exemplo. Ele tem muita, né? Mas isso não é mérito. Isso é reprodução. E aí, quebrar essa lógica é difícil demais. A gente precisa fazer um esforço absurdo, né? E aí a gente conta com os movimentos sociais, a gente conta com as ações que são coletivas, né? A gente conta com ações não assistencialistas, porque o nome não é esse, mas que a gente
tem ações que tentam diminuir um pouco esse gap que existe, né? E aí, quando a gente tem, por exemplo, a classe trabalhadora chegando à universidade, isso causa um incômodo enorme. Isso causa um incômodo enorme, né? É isso que a gente precisa reconhecer. A gente não quer mesmo o status quo, né, auxiliadora? A gente precisa mudar essa situação. E aí, eu acho que a gente precisa entender que, inclusive, esse é um dos motivos porque Paulo Freire é tão bombardeado, porque é uma ameaça muito grande. Você já pensou se a gente consegue, né, efetivar o que ele nos propõe? A gente muda, a gente transforma essa situação, né, que a gente vive, a gente vai, de fato, conseguir viver numa sociedade que pensa o bem comum, o bem de todos, né? E aí, volta naquele jogo de interesses, essa que é a grande problemática. O ministro que foi embora, ele realmente excluiu as cotas. O auxiliador, a notícia que eu tive é que foi revogado isso, né? Ele tinha, sim, baixado esse decreto, mas isso caiu, não se, junto com ele. A Isabela está perguntando, falando assim, eu tenho uma dúvida, na verdade, vou digitar porque tenho vergonha. Não precisa ter vergonha não, que a gente está no grupo, gente. Mas, oi, você não pode falar ainda não, calma. São os meus cachorros que estão aqui brigando pelo sofá. Mas como a gente pode colocar na prática a dialogicidade com os alunos, tipo na sala de aula? Então, Isabela, vamos pensar que a gente tem um conteúdo programático que precisa ser cumprido, né? Em cada disciplina que a gente oferta, a gente recebe esse programa mesmo, não é isso? Antes de eu chegar com o meu planejamento prontinho nessa sala de aula, eu preciso conhecer quem são esses sujeitos. Eu preciso conhecer a história de vida deles, eu preciso conhecer a realidade vivencial, né? E eu preciso saber como que os conteúdos, né, que eu preciso trabalhar com eles, como que esse conteúdo vai se encaixar, né? E o meu papel de mediatizador é fazer com que esses conteúdos sejam trabalhados de forma significativa para aqueles sujeitos, né? Trazendo, por exemplo, as questões que advêm da prática deles, né? Como o que eu estou ensinando na minha sala de aula, como que isso vai impactar a vida dele. Por exemplo, a maioria de nós, eu acredito, que o que a gente teve, né, enquanto modelo de educação na nossa trajetória escolar, foi a concepção bancária. Acredito que para todo mundo aqui. Então, a gente chegou, por exemplo, eu acabei seguindo na área de humanas, né? Mas se você me perguntar para que eu aprendi progressão aritmética lá no ensino médio, eu não sei te explicar. Eu decorei isso, fiz as provas que eu tinha que fazer, mas eu não consigo pensar onde que isso encaixa na vida, de verdade. Entretanto, isso tem uma aplicação, né? Isso tem uma aplicação para todo mundo. Então, por que a gente não faz essa ponte primeiro, antes de chegar lá no quadro, escrever a equação e falar assim, copia? E o sujeito só decora a equação para resolver, sabe? Isso para mim, professora, certamente vai me dar mais trabalho, bem mais trabalho. Mas eu posso garantir que o aproveitamento, né, que a aprendizagem dos alunos vai ser muito mais significativa, né? E quando a gente aprende nessa perspectiva significativa, né, que eu vejo essa relação entre a teoria que está sendo trabalhada e a prática, né, a minha vida, o meu contexto, a gente não esquece, eu não preciso decorar mais. Então, eu não sei qual que é a disciplina que você seleciona, mas pensa nisso, para pensar, inclusive, estratégias metodológicas, para pensar os processos avaliativos, você precisa conhecer quem são esses sujeitos, né? Quais são os contextos dele, quais são as realidades em que eles vivem, né? Para que você consiga estabelecer essa ponte. Consegui te responder? Consegui? Acho que conseguiu. Tem aqui ainda.
Isso é verdade. Tive uma educanda que quase sempre não fazia o tal dever de casa, que era obrigado a enviar por recomendação da escola. E depois de um pequeno levantamento, descobriu algumas coisas em relação à família. Então, o dever de casa podia ser feito na sala. Pergunta, achei. O tema do silêncio, o tema do silêncio expressa a força esmagadora de situações limites, página 56. Como quebrar essa adaptação às situações limite promovida pela educação opressora? Como quebrar essa adaptação das situações limites promovida? Pois é, gente. Eu tinha comentado, né, Lúcia? São situações. Deixa eu só dar um tchau para a Cláudia antes da Cláudia sair. Oi, Cláudia, que bom te ver aqui. Bom demais lembrar, né, do trabalho que a gente já realizou junto. Beijo enorme para você. Muito feliz, muito legal, viu? Pois é. Fiquei até emocionada, porque fiquei lembrando daquele tempo muito legal, né? Foi um trabalho muito potente. Pois é. Paula, que ótimo te encontrar. Eu Pois pena é. que nesse momento eu vou precisar de sair, porque eu estou fazendo um outro curso, Sim, e vai começar agora às 8h30, mas assim, ai, bom demais, tá? sim. Gratidão. Eu que te agradeço, um beijo enorme. Até uma próxima oportunidade, né? Até, beijo. Beijo. Ô, Daqui a Lúcia, 15 dias, gente. Pode voltar. Lúcia, me desculpa. Vamos voltar. O tema do silêncio expressa a força esmagadora de situações limite. Quando Paulo Freire fala dessa perspectiva do silêncio, ele diz, sobretudo, na perspectiva de silenciamento, né? Nos é tirado a voz em muitas situações, não é verdade? E aí, essa perspectiva de quebrar, né? Como é que a gente pode quebrar essas situações limites que são promovidas? Eu acredito que o primeiro passo é uma mudança de postura mesmo, assim. Não dá para pensar que todo mundo vai mudar junto com a gente ao mesmo tempo, né? Mas eu acredito que aos poucos, né? Eu mudo, eu me coloco aberta para o diálogo, e se colocar aberta para o diálogo tem dois viés, né, gente? Eu vou falar, mas eu também preciso ouvir. E aí a gente tem que pensar que essa perspectiva crítica, por exemplo, ela pode trazer benefícios. Então, se alguém virar para mim e falar assim, olha, essa prática que você está fazendo não está muito legal, em vez de eu virar a cara, né, lá na sala de professores, eu falo assim, mas como é que eu posso fazer então? É porque a gente precisa sair dessa posição de silenciado, né, de silenciado. Porque quando Paulo Freire fala nessa perspectiva, né, do tema silêncio, ele fala dessa silenciosidade, e essa silenciosidade, ela acaba tendo muito a ver com essas perspectivas de opressão mesmo, assim, né, quando a gente pensa em relações que são muito verticalizadas, tem sempre alguém que é silenciado. Então, como é que a gente faz para quebrar isso? É uma mudança de postura mesmo, né? Tentar trazer o diálogo para o centro dessa conversa, dessa situação. Te respondi? Acho que sim, e eu acho que também pode, Lari. Eu ia já falar só uma coisa, que agora já são 8h17, a gente geralmente termina às 8h30. Então, para a gente ir encerrando o nosso grupo de hoje, eu ia ver se tem mais alguém que queira falar, e se ninguém quiser falar, eu vou passar para a Larissa dar o recado e depois para a Ana Paula fazer suas considerações. Ok? Alguém mais quer falar, gente? Não? Ninguém mais quer falar? Ninguém mais quer comentar? Então vamos lá. Lari, pode dar o seu recado aí. E bem-vinda. Boa noite. Eu já chego pedindo desculpa a vocês. Eu estava no hospital da Unimed e então, assim, estava impossível eu participar. Eu acabei chegando atrasada, nem vi.
Lembrar que a lista de presença já está no grupo do WhatsApp, para vocês não se esquecerem de assinar. Vou estar postando aqui no Meet agora, tá bom? Aí vocês podem estar assinando, só para vocês não esquecerem aí. E muito bom novamente. Mesmo pegando só o finalzinho. Lari, tá tudo bem? Fiquei preocupada quando a Sara falou que você estava no hospital. Não, tá bem, eu tô sentindo uma dor que não descobrem o motivo que é, mas estamos aí. Nesse contexto pandêmico, a gente fica morrendo de medo da palavra hospital, né? Pois é. Então, gente, vamos lá. Ana, com você, suas considerações. Não, é isso. Eu queria, já antes de finalizar, agradecer, né, gente? É sempre bom essa oportunidade da gente partilhar, da gente trocar ideia, da gente dialogar, né? Queria reforçar aqui, voltando lá, uma das primeiras coisas que eu falei, né? Paulo Freire, o que ele nos apresenta é uma teoria extremamente densa, né? Então, a gente não consegue se aproximar de forma rasa, de forma superficial. Então, vocês vão perceber que essa temática, ela vai se repetir, né? Não só nessa obra, mas em outras que ele nos presenteou, e justamente por causa da relevância da temática, né? E quando a gente fala dela, parece que é tão óbvio, né? Como que a gente não pensou nisso antes? Como que isso não é efetivamente implementado? Mas a gente não pode esquecer é um jogo de força mesmo, né? Existe uma disputa de poder muito grande, é um jogo de interesses. Isso, a gente vai discutir os outros. Precisa, auxiliadora, precisa dar sequência, né, para a gente aprofundar na teoria dele por meio das outras obras também. E a gente pensar nessa perspectiva de que tem todo um jogo de interesses, né, que faz com que a gente não consiga ter isso implementado, né, efetivado ainda, mas que não nos impede, né, cada um de nós, no nosso contexto, né, na nossa atuação enquanto docente, de que a gente possa ser o elemento que vá desencadear essa mudança, né, da gente levar perspectivas diferentes para os nossos fazeres, que a gente possa recriar as nossas práticas, né, que a gente coloque, de fato, o termo praxis implementado, né, na nossa vida, que a gente use dessas reflexões para o aprimoramento da nossa prática, e sempre pensando nessa perspectiva da horizontalidade, né, da dialogicidade e dessa construção coletiva, que é só assim que a gente vai conseguir se transformar, né, e transformar a nossa realidade, a sociedade que a gente vive hoje, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, e eu continuo à disposição, se vocês quiserem, né, em uma outra oportunidade, que a gente continue essa conversa, tá bom? Ana, muito obrigada pela sua disposição, por estar aqui com a gente. Essa foi mais uma noite do nosso grupo de leitura. Lembrando que ele acontece de 15 em 15 dias. Então, portanto, a nossa próxima aula, nosso próximo grupo, na verdade, não é nem aula, o nosso próximo grupo vai ser no dia 31 de julho. Então, nós estamos já discutindo, inclusive, as nossas próximas leituras já de Paulo Freire. Vou falar mais, que o nosso próximo livro vai ser o Pedagogia da Autonomia. Então, Lari, você quer falar um pouquinho agora no final também? Não? Estou vendo que você está agitada aí. Eu quero dar um recado, lembrando que você está aí falando. A gente vai continuar, como a Sara falou, foi muito bom esse grupo de leitura, né? A gente aprende cada vez mais, e isso se reflete nas nossas aulas, na nossa sala de aula, no cursinho, né? Então, a gente está lendo aí o Pedagogia da Autonomia, e dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque a maioria das aulas, né, das universidades irão voltar, e aí a gente vai fazer um questionário para ver qual que é o melhor dia para vocês, qual que é o
data para os nossos encontros. Como as aulas voltam agora em agosto. Então, para essa semana deve estar saindo para vocês responderem lá, para a gente estar montando já o nossa próxima leitura. É isso então, gente. Nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, mas aí, a princípio, a gente vai estar vendo aí como vai ficar essas novas datas, entendendo que as aulas do ensino superior, quem é professor de faculdade ou estudante de faculdade, terá que assistir às aulas agora, num período remoto, no formato remoto. E aí a gente vai continuar com o nosso grupo, que tem sido bem bacana para a gente também pensar em novas formas de educação e como o Paulo Freire é tão atual para nós. Ok? Muito obrigada e boa noite para todo mundo, para todas. Nós somos só mulheres hoje aqui. Boa noite a todas nós que estamos querendo uma educação transformadora. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.